Saudações vascaínas a todos, um ótimo dia para todos vocês. Bruno do canal Giro Vascaíno para mais um vídeo aqui no canal. Principalmente dedicado dentro desse vídeo nós iremos falar sobre a proposta que o Botafogo tem pelo jovem Ryan. Inclusive a gente vai contar detalhes sobre essa situação. E vamos falar também sobre o retrospecto que Vasco e Botafogo tem durante décadas, principalmente pensando no jogo de amanhã, que é um jogo decisivo, tanto o Botafogo pela questão da liderança, como o Vasco também em busca de uma possível pré-Libertadores ou até mesmo se garantir na Sul-Americana. Mas antes disso, conto com a ajuda de todos vocês aqui para assistir esse vídeo do início até o fim. É aquela ajuda básica que a gente sempre pede vocês, deixar o seu joinha, deixar o seu like, fazer o seu comentário, a sua opinião de tudo que você vai estar vendo e ouvindo dentro desse vídeo. Eu irei te responder e deixando claro que hoje e nem sábado e domingo eu fiz live por conta da questão ali de minutagem que nós temos referente ao stream, mas a partir de amanhã estaremos de volta aí para a gente bater um papo em relação às nossas lives. Enquanto isso, hoje a gente vai fazer uma sequência de vídeos aí para a gente trocar um papo, inclusive passando as notícias para vocês. Vamos lá, questão do retrospecto do Vasco e Botafogo. Existe um retrospecto muito favorável para o Vasco, mas dos últimos anos parece que ficou muito equilibrado a disputa entre os dois. E ainda mais que o Vasco, o último resultado positivo que o Vasco conseguiu através do Botafogo nesse clássico foi no estadual, onde o Vasco venceu no tapetinho no Engenhão. Inclusive naquela altura do campeonato no estadual, o Vasco nem era altamente favorito, como vai acontecer no jogo de amanhã, porque o Botafogo hoje está na final da Libertadores e também pelo simples motivo que hoje ele é o líder do Campeonato Brasileiro. Mas naquela altura era um outro time, era um time remontado do Botafogo. O time do Vasco também era o mesmo time que havia sofrido no ano passado para brigar para não cair. E mesmo assim, para vocês terem noção, até o próprio Galdames conseguiu fazer gol nesse clássico, ganhando por 4-2. Inclusive o Vasco, naquela oportunidade com o Rafael Paiva, assumindo depois, automaticamente, tendo a favoritaço em relação até mesmo à situação do Ramon Dias, desculpe, foi na época do Ramon Dias no estadual, mas mesmo assim Rafael Paiva conseguiu quebrar alguns tabus e dentro do Campeonato Brasileiro é muito importante isso. Então seria mais um tabu que Rafael Paiva pode quebrar, inclusive a expectativa é que temos novidades, inclusive, nas escalações, mas a gente vai falar um pouquinho mais nos próximos vídeos em relação a esse jogo. E junto com isso, o Vasco é importante vencer, porque já vem de duas vitórias importantes contra o Cuiabá e o Bahia em São Januário, e seria bom até mesmo para embalar nessa reta final da temporada, conseguir uma vitória importante num clássico, onde ele é azarão. Se colocam-se o Vasco como azarão para cima do primeiro colocado, mas futebol é 11 contra 11, vamos ver o que vai acontecer no Engenhão, inclusive transmissão da Sport TV e do Premier. Tá? Inclusive a transmissão principal será da Rede Globo, porque esse jogo vai acontecer terça-feira às 9h30 da noite. De comparativo, onde a gente fala sobre esse clássico, a gente fala também porque tem uma boa ligação que inclusive eu coloquei aí na capa. Exatamente a promessa Ryan, de 18 anos, vem se colocando como uma joia da base no sub-20, no caso na base, onde desempenhou muitos jogos, fez inclusive gols e ajudou muito a base a conseguir alguns títulos importantes. Mas hoje ele joga nos profissionais, inclusive a temporada do Ryan se tornou muito turbulenta. Questões de dedo na cara do torcedor em protesto, más atuações, expulsão e bons jogos na posição de direito, que é de centroavante. E com tudo isso aparece o Botafogo. Mas em que sentido aparece o Botafogo? Através do seu grupo que hoje comanda o futebol do Botafogo, John Textor, que inclusive tem de olho e ver com bons olhos a contratação do Ryan para a sua equipe lá da França, o Lyon. O problema é que lá tem uma limitação de estrangeiros. Então, para que o Lyon possa fazer essa ponte para o Ryan jogar lá, ele vai precisar se livrar de algum jogador estrangeiro dentro dessa temporada, até sabendo que o Lyon teve grandes problemas de fair play financeiro a temporada passada. E isso está sendo
tumultuado em relação até à equipe francesa do ano passado, brigando para não cair, e nesse ano se tornou até algo totalmente diferente. De contrapartida para o Vasco, naquela altura, há uns 2, 3 meses atrás, havia ser feita uma proposta de 10 milhões de euros pelo passe do Ryan, mais uma dívida de 15 milhões do Tairo Arruda, que era uma empresa de consultoria que fez a intermediação do Vasco entre a 777. Na verdade, eu acho que tinha que ter ressarcimento desse valor, porque a partir do momento que uma consultoria, que uma empresa séria quer colocar uma empresa quebrada, falida dentro de um clube de futebol, eu acho que ela tem que ressarcir o próprio clube por danos morais. Mas isso não aconteceu e essa dívida está em relação à justiça. Então, no caso, entraria também esse valor dos 15 milhões, até porque eu acho que a própria diretoria deveria ir mais a fundo na justiça para reaver talvez esse valor e nem precisar pagar. Mas como as coisas dentro da época da 77 eram tudo obscuras, não sabemos se tem promissória, não sabemos se tem algo assinado comprometendo com esse valor, então isso teria que ser discutido na justiça. E de contrapartida seria o principal, que seria o aluguel do estádio do Engenhão durante 3 anos, a partir do momento que o Vasco tivesse com a reforma de São Januário, que é uma incógnita hoje a reforma de São Januário. A princípio iria começar nessa reta final em dezembro, mas parece que as coisas meio que desandaram. A empresa de consultoria Primaz Consultoria ainda não conseguiu vender os terrenos de potencial construtivo para arrecadação do dinheiro, para utilizar esse dinheiro para a reforma. No entanto, que o Vasco está abrindo um grupo onde que vai tomar conta dessa situação desse dinheiro. A princípio não se fala nada, a diretoria omissa não fala para o torcedor que pé está essa questão do potencial construtivo, e parece que ele já vê com olhos que o ano que vem no campeonato estadual vai ter que usar São Januário, porque essa reforma ainda não vai sair do papel. Isso que dá, às vezes, você contar com a ajuda de políticos, porque naquela altura do campeonato o Eduardo Paes fez de tudo para conseguir isso, porque era ano de eleição, era ano que ele precisava de votos. Então, para ele seria muito confortável, e foi confortável, ele ajudar tanto o Vasco no seu estádio, como na questão do Flamengo também, o estádio do gasômetro. Então, para ele, o político é rápido. Para ele conseguir essas situações, para ele é ótimo, porque ele recebe votos das duas equipes, as principais dentro do Rio de Janeiro. Mas para o Vasco, que se havia colocando uma expectativa, e para os moradores da Barreira, que iriam utilizar a reforma de São Januário para trabalhar, para conseguir o teu sustento, até porque o São Januário fechado, muitas das pessoas ali não teriam como sobreviver, porque vivem vendendo as suas coisas, os seus alimentos, as suas bebidas ali ao retorno de São Januário, e com São Januário fechado sem mandar jogos, teria um grande problema. Então até mesmo essas pessoas estão até ansiosas ou preocupadas, sabendo qual será o futuro, e isso não é colocado às claras com a transparência que a gente deveria ter do Pedro Paulo, hoje presidente do associativo CRVG e controlador da Vasco SAF. Mas de contrapartida, a proposta do John Textor seria essa: 14 milhões de euros pelo passe do Ryan, 3 anos de aluguel de estádio de forma gratuita enquanto São Januário não estiver. Só que tem um porém: John Textor utiliza o Engenhão para poder mandar shows quando tem aqui no Rio de Janeiro. Se o Botafogo já não joga lá, quem dirá o Vasco? Então já tem esse agravante também, porque ele utiliza o estádio para conseguir mais dinheiro do que a bilheteria por si só. E fora essa dívida aí em questão aí dessa empresa de consultoria que fez a ponte, uma ponte muito mal feita em relação a 77 entrar dentro do Vasco. Nós não sabemos o que vai acontecer. É claro que o Vasco queria um valor muito maior pelo Ryan, mas pelo futebol que o Ryan vem desempenhando nesse momento, acho que esse valor aí tá de bom tamanho por tudo que o Ryan apresentou hoje nos profissionais. Ele não joga na posição dele, ele joga como quebra-galho na ponta direita, e também não quer exigir que ele faça humilde craque, que ele faça resolver todos os problemas do time do Vasco, porque isso não é o papel dele. Talvez se um clube tivesse mais estruturado, tivesse uma base boa, tivesse uma equipe de base muito bom,
talvez esse garoto entrasse no time e arrebentasse, talvez poderia ser vendido até muito mais do que 25 milhões de euros, mas isso não acontece hoje dentro do Vasco, então o Vasco tem que acabar aceitando qualquer tipo de valor. E o Vasco vai vender um dos seus ativos, inclusive deve vender sim o Ryan, porque vai ter muitos problemas de fluxo de caixa nessa reta final da temporada, inclusive pensando no início do ano que vem. Então esse é o nosso vídeo agora pela manhã, que será lançado às 11 horas. Conto com a presença de todos vocês aqui para deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sino de notificações, que é importante para quando o YouTube receber a notificação que a gente estiver soltando vídeo ou fazendo live aqui. Deixa o seu comentário que eu vou responder a todos vocês, a sua avaliação, a sua opinião de tudo que você ouviu e viu sobre esse vídeo. E se puder compartilhe em grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, entre outros. Convoque, nós estamos chegando bem próximo a 9 mil inscritos e falta bem pouco. Com a ajuda de vocês será muito importante. Um grande abraço para todos. Por volta de umas 3 horas da tarde será lançado mais um vídeo aqui, onde a gente irá contar tudo aí sobre a questão desse clássico decisivo para o jogo amanhã pela reta final do Campeonato Brasileiro. Saudações vascaínas, casaca, tamo junto, um grande abraço para todos.